Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes, por estar aqui novamente com vocês hoje. Maravilha, Murilo. Vamos lá. Vamos fazer mais um episódio do Avaliando Provas, né? Agora eu vou contar aí a minha experiência na minha segunda maratona da vida, que foi a Maratona do Porto, em Portugal. E vai ser legal contar aqui dessa história, a história dessa prova, como é que foi a minha trajetória nessa corrida e falar um pouquinho dessa prova, que é uma prova bem legal aí, que tenho certeza que muita gente deve ter curiosidade para saber como é que é. Perfeito, é isso aí. Lembrando que a gente tem, né, um critério aí de avaliação, né, para quem já acompanha a gente há um tempo, sabe, né, a gente tem vários tópicos que nós vamos avaliar, custo-benefício, organização, percurso, etc. E a gente dá uma nota de 0 a 5 para cada um desses tópicos. E depois a gente calcula a média. Então, para quem é novo aí, chegou agora, caiu de paraquedas nesse episódio, é assim que a gente faz a avaliação das provas que tanto o André quanto eu corremos. E aí, André, antes da gente entrar nos tópicos, eu gostaria de perguntar para você, eu sei que Portugal é um roteiro muito procurado, né, por brasileiros, é um país, por conta da língua, facilita bastante a viagem, é um país que, de certa forma, tem ali alguns traços culturais muito semelhantes, o custo do país também é atrativo, né, dentro da Europa, considerando outros países, é atrativo. Então, eu queria saber, antes de a gente entrar mais a fundo assim, em cada um dos pontos, o que fez você escolher essa prova, como que você ficou sabendo dela, como que foi isso, André? Boa, Murilo. Então, na verdade, eu já sabia que eu queria correr a minha segunda maratona, né, em 2024. Eu tinha corrido, para quem não acompanha aqui o podcast, a minha primeira foi Buenos Aires, em 23. Eu queria manter aí esse ritmo de pelo menos uma maratona por ano. E eu queria correr uma maratona. Primeiro, eu queria correr uma maratona ou nos Estados Unidos ou na Europa. Eu tentei 2 majors, então eu me inscrevi na loteria de Chicago e na loteria de Berlim, e infelizmente não fui sorteado em nenhuma das duas. E aí eu fiquei procurando uma prova no segundo semestre, e aí eu tive a ideia de fazer alguma na Europa. Eu cheguei a pesquisar, eu fiquei na dúvida, na verdade, entre algumas maratonas na Alemanha. Então tem, se eu não me engano, Rotterdam não. Putz, eu esqueci a cidade que era. Mas enfim, eu pesquisei uma prova na Alemanha, aí eu achei que, putz, a Alemanha talvez ia ser mais caro e tal. Pesquisei bastante sobre Amsterdã, que deve ser uma prova super legal, só que caía exatamente no final de semana do aniversário de 1 ano do meu filho. E aí, olhando dentro dessa janela, eu vi lá a da Maratona do Porto. Eu já conhecia Porto, já conhecia Portugal, já conhecia Porto, e eu acho que, como eu gostei muito da cidade, eu imaginei que seria uma prova muito bonita, assim, e acho que foi, nesse sentido, uma excelente escolha. Então foi mais ou menos isso que me motivou, assim. Eu queria correr uma prova fora do Brasil, mais ou menos nessa época do ano, e dentre outras opções entre Alemanha, Amsterdã e Porto, acabou que Porto encaixava melhor em termos de cronograma para mim. Legal. E, André, acabou sendo uma viagem também em família, né? Até onde eu sei, Sim, você sim. arrastou outras pessoas com você também para essa Sim. prova. Eu sempre que é possível, eu tento aliar o turismo com férias, com corrida e com uma coisa em família. Então, Legal. foram comigo eu, minha esposa e meu filho. Foi minha sogra, meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha cunhada e minha concunhada. Então, a gente foi Legal. Vamos bastante gente, e o meu cunhado, que é o Rafael, também fez a sua estreia na maratona, né? Ele estava aí com esse projeto, depois de tanto eu encher o saco dele, ele aceitou o desafio. Não, ele já era corredor, gente, para não achar que eu obriguei o cara a correr uma maratona, mas não. Eu instiguei uma pessoa que já era corredora e ele aceitou o desafio e foi fazer a sua primeira maratona, então foi legal que deu para conciliar tudo. Depois da maratona, o Rafael foi seguir o caminho dele e eu fui com a minha família viajar mais um pouquinho. Legal, maravilha. E André, conta pra gente, em outros episódios a gente comentou, né, o quanto é legal quando uma prova não se restringe somente à maratona, né, à distância de 42 quilômetros, né, algo que a gente acaba vendo nas majors, porque elas são obrigadas a só ter essa distância.
Então, eu queria saber, essa prova tinha outras distâncias? Não tinha? Tinha, Isso é legal porque as pessoas podem acabar levando outras para também correr em distâncias menores também. com certeza. Eram 3 distâncias a prova, então tinha Uhum. uma Family Run Race, que era 6 quilômetros. Uhum. Tinha uma prova de 10 quilômetros que chama Corrida dos Ossos Saudáveis, que é uma corrida que é organizada ali, assim, o mote é da Associação Portuguesa de Osteoporose, assim, então é totalmente focada Ah, nisso, assim, a medalha tem até um ossinho aqui, a minha esposa correu, deixa eu até pegar a medalha aqui, peraí. beleza. É bem curioso, assim, o pessoal achou a medalha meio feia, mas eu não achei tão feia. Então a medalha Ah, não, é legal, pô. tipo, tem Faz um ossinho, sentido. assim. Então é a Uhum. Associação Portuguesa de Osteoporose, esse APO, né? O Aham. patrocinador era uma empresa de laticínios, né? Para quem não sabe, a maior fonte de cálcio aí são os laticínios. E aí, Boa. então, foi legal nesse sentido, porque, por exemplo, minha sogra correu 6, minha cunhada e minha esposa correram 10, e eu Uhum. e o meu cunhado, Rafael, corremos a maratona. Então, são 3 Uhum. distâncias. Uhum. Não tinha meia maratona, né? Ah. Mas tinham essas 3 distâncias e bem democrático, né? Pegando aí desde uma distância relativamente curta e até a maratona mesmo, né? Uhum. Maravilha. E André, conta pra gente o que você acha de você já falar um pouquinho da sua trajetória de treinos ali antes da gente Sim, entrar nos tópicos, porque houve vários altos e baixos, muitos. luta ali contra lesões, Uhum. momentos de pensar em desistir ou não, mas conta melhor aí pra galera como que foi esse período. Cara, foi bem conturbado. Uhum. E eu, assim, basicamente, eu comecei o ano com 2 lesões, que era uma tendinite do isquiotibial na coxa esquerda, uma tendinite do calcânio no tendão calcâneo do pé direito, né? E assim, Uhum. eu corri a São Silvestre, dezembro de 23, dia 31 de dezembro de 23, e comecei o meu novo aí ano e comecei lesionado, focado em recuperar, tal. Melhorei totalmente do isquiotibial, melhorei do calcânio, mas assim, o calcânio, a tendinite do calcânio tem esse problema, assim, você melhora com fisioterapia, mas quando você progride o treino, às vezes ela recorre. Então eu tive várias recorrências dessa dor, inclusive a meia maratona que eu corri esse ano, que foi a do Rio de Janeiro, eu Uhum. também corri meio com o tendão ainda não 100% e tal. Mas aí, quando começou o ciclo da maratona mesmo, né, aquelas 12 semanas, eu estava praticamente sem lesão e fui progredindo até que num treino fatídico aí de final de semana, já num treino mais longo, eu fazendo um treino lá na USP, eu acordei no dia seguinte com uma dor no joelho, assim, completamente fora do normal, tanto que na segunda-feira, eu corri no sábado, na segunda-feira eu ia fazer uma rodagem, eu já abortei a rodagem, na hora eu já vi que alguma coisa estava errada, então é aquela coisa, acho que tem a primeira lição aí, né, que é o saber reconhecer o que que é dor do exercício, o que que é dor do, putz, esse treino foi mais pesado, e a dor do, nossa, tem alguma coisa errada. Na hora eu Uhum. percebi que tinha alguma coisa errada. Aí é aquela coisa, eu tirei o pé, fiquei no exercício alternativo, por uma semana, tentei voltar, dor. Aí eu fui fazer o diagnóstico e eu vi que eu estava com uma lesão que eu nunca tinha tido, que é a síndrome do trato iliotibial, que é bem Uhum. característica, assim, é uma dor na região lateral do joelho. Tá? Uma Sim. lesão que eu nunca tinha tido. E isso foi complicado, porque essa lesão apareceu ali já quando eu estava há 7 semanas da maratona. Então já estava numa fase ali que era Crítica. bem crítica, tanto pela importância, né? Para quem não sabe, para quem nunca treinou uma maratona, geralmente ali nessa fase mais ou menos, e principalmente umas 4 semanas antes da prova, você vai atingir o seu pico, né? Depois você vai entrar no polimento. Então, o meu pico de treinamento foi completamente Uhum. abortado por conta de uma lesão. Uhum. E aí já passei em ortopedista e tudo mais, e vi que o tempo médio de recuperação dessa lesão era 6 semanas. Então, assim, praticamente inviabilizou a minha maratona. Eu tentei lutar e não, vamos ver, quem sabe melhora, tal. Aí eu fiquei sem correr mais uma semana depois, fiz um treino de 30 quilômetros e acordei que eu não conseguia nem andar com a dor no joelho no dia seguinte. E aí eu vi que o negócio tinha azedado total e aí eu desisti de correr a maratona. Falei, olha,
não vai dar, eu não quero me machucar, foi uma decisão muito difícil. E eu decidi desistir e falei, talvez eu corra aos 10. Acabei me inscrevendo justamente na corrida dos ossos saudáveis. Aham. E falei com a Físio, falei com o Murilo, que é meu treinador, falei, pô, não, acho que não vai dar, todo mundo, não, André, é isso mesmo, tem que se cuidar, tem que se preservar, tal. Só que lá no fundo eu ainda fiquei com aquela esperancinha de eu melhorar até a prova. Então, acho que o segundo ponto aí que eu acho que dá para tirar dessa história, embora eu não estivesse correndo, eu continuei treinando, e treinando muito. Uhum. Então eu fiz muito cross-training. Cross-training, para quem não sabe, são exercícios aeróbicos, né, algum exercício que você faz para substituir a corrida tentando manter o seu condicionamento físico. Então, eu aprendi a fazer os intervalados, né, então sessões de intervalados de primeiro limiar de lactato, sessões semelhantes a tempo run e treinos longos que eu fazia também unindo vários diferentes. Então, eu fazia 40 minutos de escadinha, 40 minutos de bike, 40 minutos de elíptico e 1 hora de esteira que eu conseguia andar sem dor. Então eu botava a esteira na inclinação 15 e ficava 1 hora andando. E aí, tipo assim, isso, obviamente, por conta da inclinação, a frequência sobe muito. E isso, no final das contas, foi muito importante, porque eu mantive meu condicionamento e a minha dor foi melhorando. E aí, na semana da prova, eu fiquei aí praticamente um mês inteiro sem correr, só fazendo outras coisas. Aí na semana da prova, na terça-feira, a prova era no domingo, na terça-feira eu falei, vou correr 4 km e ver o que acontece. Uhum. Aí eu fui, corri 4 km, não senti dor durante, não senti dor após. Falei, opa, algo talvez tenha melhorado. Melhorou. Mas tudo bem, de 4 km para 42, vamos combinar que é uma distância meio bem significativa, né? Aí na quinta, eu fui lá e corri 6 quilômetros. Tá. E aí essa corrida de 6 quilômetros foi um divisor de águas para mim, porque por 2 motivos. Um, que eu percebi que meu condicionamento estava muito bom, então eu corri 6 quilômetros para um pace de 5,20 ali, e sensação de esforço, assim, frequência 120 batimentos, super baixo, super tranquilo. Z1, Z2 ali, tranquilo. Eu falei, opa, eu não tô tão sem condicionamento assim. E de novo, acordei sem dor. E fui viajar para... Aí na quinta-feira eu viajei. Só que isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Aí no sábado eu fui na feira, pegar o número da minha prova que eu ia correr os 10K, fui com o meu cunhado pegar o número dele, e aí peguei o kit da maratona e dos 10K. Uhum. E cara, foi assim, eu saí da feira, olhei assim pro lugar, então assim, é um lugar super bonito, um clima maravilhoso, aquela vontade de tentar correr essa prova, sabendo que muito provavelmente eu não ia voltar para esse lugar para correr essa prova, muito provavelmente, né? Porque são muitas provas, eu quero correr várias. E aí, cara, tudo na vida você ajusta expectativas. Eu falei, cara, eu vou tentar correr para completar a prova. Não vou me preocupar com o tempo, até porque nem treinamento eu tive, não tive pico de performance, não tive nada, né? Pico de volume de treino. Então, assim, não tinha como eu ir para RP, né? Então, eu falei assim, minha meta vai ser correr, me divertir, sem se machucar. E se eu sentir dor, eu fiz um juramento interior, falei, cara, se eu sentir dor, eu vou parar a prova no meio. E fui para a prova. E aí foi essa a história, assim. Basicamente, eu decidi na véspera que eu ia correr a maratona, né? Então, foi algo, talvez, olhando de fora, eu diria, não faça isso em casa, né? Porque talvez não seja das coisas mais recomendadas. Então, você pegar as 6 semanas que antecederam a prova, eu corri, no máximo, a semana que eu mais corri foi essa semana que eu corri 3 quilômetros eu corri 4 quilômetros na terça-feira e 6 quilômetros na quinta. É um pouco loucura, mas eu acho que, modéstia à parte, assim, né, não querendo parecer, mas assim, acho que eu já tenho alguma bagagem, alguma experiência, e eu senti que eu tinha como fazer essa prova. Desde que eu alinhasse as minhas expectativas. Se eu fosse para RP, eu ia quebrar a cara violentamente. Então, eu mudei completamente a minha estratégia de prova. Totalmente. Né? Eu fui ultra conservador e deu certo. Perfeito. É legal a gente trazer essas histórias como a sua, né? Como a gente trouxe também do Paulo na Maratona de Berlim, histórias que tiveram lá seus percalços também no meio
do trajeto, né, de preparação, porque às vezes a gente traz histórias só de sucesso, que deram ali 100% certo, e na realidade não é sempre assim que acontece. Então, para quem está nos ouvindo, está encarando ali um ciclo, seja para maratona, seja para qualquer outra distância, e está passando por algum problema, lesão, etc., tem que aprender a lidar com isso, né? E como você muito bem falou, ajustar as expectativas, foi essa a principal questão, né? Eu concordo com você que a sua bagagem te ajudou, né? Então, a sua experiência prévia, o volume de treinos que você tinha ali antes da sua lesão, tudo isso te ajudou a conseguir completar essa prova, né? Sem, claro, pretensão de tempo, como você falou, mas te ajudou a finalizar. E o fato de você ser uma pessoa disciplinada, né, André? Porque assim, eu sabia, quando você conversou comigo, tô pensando em fazer a prova, eu deixei um pouco de lado ali o Murilo treinador e pensei, putz, se eu tivesse no lugar do André, eu também ia ficar morrendo de vontade de fazer essa prova, né? Então, como que eu vou falar, olha, não faz? E aí depois ele, de repente, eu privei o André, né? Ou a minha opinião fez com que ele tomasse a decisão de não fazer a prova e eu o privei de terminar uma prova, mesmo que num pace mais lento do que ele queria, e terminar uma prova bem, né? E feliz ali, correndo a maratona do Porto. Então, e você conseguiu, né? Eu sabia também que você tinha falado para mim que se precisasse você interromperia a prova, como você mencionou. Então é isso, acabou que deu certo, né? Não da melhor forma, mas você conseguiu concluir a prova. Então foi bom, foi benéfico. Mas cara, eu arrisco dizer assim que não foi da melhor forma. Lógico que a gente quer, né? Quem é competitivo, e eu sou uma pessoa extremamente competitiva, a gente quer, né? Melhorar nossas. Lógico. Eu nunca poderia imaginar que a minha segunda maratona eu ia correr mais lento do que a minha primeira. Então, assim, isso pode num primeiro momento falar assim, nossa, que droga, né? Que porcaria. Mas, cara, eu corri a prova inteira completamente pensando cada quilômetro assim, eu não acredito que eu tô fazendo isso, não acredito que tá dando. Eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que eu tô vivendo esse momento que já tava perdido, sabe? Assim, uma coisa que você pensa assim, pô, isso aqui já foi. Perdi, paciência, eu já tinha me conformado, eu já tinha feito todo um trabalho mental de aceitar que eu não ia correr a prova. E de repente eu tava lá correndo, então foi uma sensação talvez até melhor, não sei, de um jeito estranho. Teve algumas coisas que eu vivi durante a prova, assim, com certeza eu aproveitei mais a prova do que a minha primeira maratona. A primeira maratona eu também não corri pro talo, porque foi a primeira, eu fui conservador. E a verdade é que eu ainda não corri uma maratona com a faca no dente, assim, sabe? Mas, cara, nessa eu tava num ritmo que, de novo, para cada um tem o seu, mas para mim tava realmente muito tranquilo. Então eu consegui apreciar cada segundo do que estava acontecendo. Eu enxerguei coisas ao redor. Eu liguei para meus pais no quilômetro 16, eu fiz uma videochamada com meus pais. Falei, ó, tá dando certo, tal. Eu liguei, minha irmã no Brasil, que não tava lá, né? Que legal. Então, assim, Uma outra imagina, experiência. quando que você, no meio de uma maratona, no quilômetro 16, você vai fazer uma videochamada, entendeu? Até quem tava perto ali falou, meu, cara maluco, tá fazendo um videochamada. Mas é o que eu falei, meu, eu queria falar com eles, porque eles sempre me apoiaram muito, né? São um dos meus maiores apoiadores, assim, incentivadores, enfim. E foi muito legal, assim, eu aproveitei demais a prova, demais, demais, demais. Que bacana, André. Maravilha. Vamos lá, vamos aos tópicos, então? Bora. Vamos começar Aí eu com o vou tópico falando de número algumas um, outras coisinhas. custo-benefício. Cara, então, Custo-benefício dessa prova, conta aí. cara, eu acho custo-benefício muito bom, tá? Eu vou dar 5 Tá. estrelas. Por quê? Uhum. É na Europa, é euro, é caro. Cara, a inscrição não é cara. A inscrição, acho que deu R$ 500, que pode parecer muito, mas, por exemplo, o Major é pelo menos 1.000. Então é tipo metade do preço de uma Major. Eu paguei, acho que é menos de 100 euros, se eu não me engano. Eu sei que em real deu R$ 500, mais ou menos. Então, assim, pô, inscrição pensando em prova internacional, uma inscrição mais barata. Portugal é Europa, é euro, mas é muito mais barato do que outros países da Europa, né? Depois eu saí de Portugal, fui para a Espanha, né? E, cara, é outro preço. Você cruzou a fronteira ali, já é outro preço. A gente ficou num Airbnb excelente, super bem localizado, que coube a minha família inteira. Cara, deu assim, R$ 200 por cabeça a estadia, né? Claro que o Airbnb, principalmente quando você vai em muitas pessoas, acaba ficando mais barato. Passagem é caro, como toda passagem para a Europa hoje em dia. Tá? Se eu não me engano, eu paguei
perto de 5 mil, tá? Por pessoa aí de volta. Sendo que eu Uhum. eu comprei São Paulo, Porto e depois eu comprei Barcelona, São Paulo. Então acabou Tá ficando um bom. pouco mais caro por conta disso, né? Quando você compra multidestinos, acaba É sendo mais um caro. pouco mais caro. Mas eu paguei perto de 4.500, assim, perto de 5 mil. Tá bom. Então o voo é sempre caro. E eu achei que a prova, cara, ela não é uma prova impecável em termos de Uhum. organização. Acho que eu nunca corri uma major, mas a gente que já conversou aqui com quase todos, assim, já cobrimos de alguma forma quase todas as majors aqui, exceto Nova York. Eu acho que talvez ela deixe um E pouco a desejar. Sydney. E Sydney, né? E Sydney. Mas eu acho que tem alguns pontinhos que ainda podem melhorar, mas no geral a prova é excelente, cara. Então, assim, eu acho que o Legal. custo-benefício é ótimo. E é Uhum. aquela coisa, depois você tá na Europa. Eu tinha ido para Portugal há pouco tempo, eu tinha ido para Portugal em 2023, então eu quis conhecer outra coisa. Eu peguei Sim. um voo que tem de 1 em 1 hora de Porto para Madrid e fui para Espanha. Então, você já está na Europa ali, você consegue aproveitar, conhecer outro país. Se quiser, se tiver disponibilidade, dá para emendar uma viagem. Então, o custo-benefício é muito bom mesmo, 5 estrelas. Que legal, maravilha. Eu nunca não fiz nenhuma prova em Portugal, mas já estive lá. Pelo que eu me lembro, os preços são semelhantes assim ao que a gente gasta em São Paulo para Arrisco comer. dizer que em alguns momentos é até mais barato, viu, Murilo? Até mais barato, concordo. Por exemplo, o bacalhau daqui é 1 milhão de vezes mais caro. Lá, Mais caro, bacalhau mais você encontra em caro. qualquer lugar. Eu lembro que até o bacalhau congelado do mercado, a marmita congelada de bacalhau era muito boa e era Muito muito bom. barata. Cara, eu sou E suspeito. Portugal é muito legal, eu adoro. sim, é bacana. E assim, o que você falou, né? É legal tentar aliar com uma viagem, né? Um momento em Uhum. família, férias, a não ser que preço de passagem não seja problema para quem está nos ouvindo, de repente fazer quase um bate-volta para Portugal não seja um grande problema, beleza. Mas fora isso, a passagem acaba tendo uma parcela significativa no custo de uma viagem internacional. Então, tenta alinhar, né? Tenta alinhar de repente suas férias, né? Estende um pouquinho o período que você consegue aproveitar melhor. Maravilha, 5 estrelas então. Show, André. Isso. E vamos lá, agora sobre tópico 2, organização, que lembrando quem está nos ouvindo, é dividido em 5 subtópicos. Então vamos ao primeiro deles, que é a feira. O que você achou da feira dessa prova? Cara, eu gostei. Eu achei que assim, foi muito rápido, foi instantâneo. Não é que eu tive. Primeiro, Uhum. localização. É na casa da alfândega. Não é longe. Uhum. Eu peguei um Uber lá. Uber em Portugal é super barato, na Espanha é impagável. Tá. Mas eu peguei um Uber, cara, deu 15 minutos de carro, eu tava lá. Um lugar super bonito, às margens do Douro. Uhum. Feira, clima legal, todo mundo alegre. Alguns estandes, nada grandioso, principalmente da marca patrocinadora, que é Joma. Eu não conhecia, Tá. mas parece que na Europa é uma marca relativamente grande. Uhum. Algumas lojas legais, essa camiseta aqui eu comprei lá, camiseta super legal da Tá. Maratona. Paguei, acho que menos de 20 euros, então paguei um preço ok, produto de qualidade, super tranquilo para pegar. Eu peguei os dois kits, eu peguei o kit do 10K, peguei o kit da maratona, super rápido, sem estresse, ótimo, super, Uhum. meu, nota 5. Não Legal. é Quantos aquela coisa. dias de retirada, André? Putz, vou ficar devendo, Murilo. Eu fui Tá. na sexta-feira, Tá bom. tá? Então, pelo menos sexta e sábado. Teve. Tinha a opção, inclusive, de fazer a inscrição lá. Não sei se toda. Eu sei que tinha inscrição vaga, tinha inscrição disponível, acho que tinha acabado a dos 10K. Você podia Tá fazer bom. inscrição lá na hora. Tipo, inclusive, você podia fazer inscrição para outras maratonas na Europa. Lá mesmo. Interessante. Interessante. De Valência que repente um teve familiar agora. viajou e É, decidiu fazer a Family Run ali, os 6 quilômetros, daria para você se daria para inscrever fazer. lá e tá tudo certo. Super, super legal a Legal. feira, assim, cara. Talvez para aquela pessoa que está procurando loja. Ah, tinha a loja da Nike? Não, não tinha. Entendeu? Só Uhum. tinha, Ah, loja de tá. marca só tinha da Joma mesmo, que era Tudo bem. patrocinadora do evento. Mas super Uhum. ok, assim, super tranquilo. Cara, para mim, eu vou falar, isso é um viés meu. Eu olho para a feira no seguinte sentido: eu não quero ter dor de cabeça. E eu Uhum. tive zero dor de cabeça. Zero. Super Uhum. bem atendido, rápido, nota 5. Legal. André, eu acho importante, né, quando a gente avalia as provas, a gente pensar assim, tá, o que que eu posso esperar dessa prova? O que ela pode me entregar? Não tem como a gente Hum, avaliar a maratona do Porto e comparar a feira com a feira da maratona de é. Berlim. Não faz sentido isso, Não, né? cara, Então,
só para você ter uma ideia, Murilo, desculpa te interromper, mas aqui acho que Imagina. esse ponto é importante. Eles falam lá, 15 mil participantes, mentira. Maratona foram 4.500 que terminaram. Então é pouca gente. É uma prova Sim. relativamente pequena, né? Uhum. Então, não tem como comparar com Berlim, que é 50 mil. Uhum. É, perfeito. Perdão. Eu acho assim, né, André? O mais importante da feira, né? O mínimo que ela tem que entregar. É o que você falou. Você tem que pegar o seu kit de forma rápida, eficiente, levar dali da feira alguma lembrança da prova, se você quiser, um boné da prova, uma camiseta a mais, alguma coisa do tipo. E assim, sei lá, você esqueceu o seu gel de carboidrato, você perdeu, extraviou, algum perrengue assim tem que ter. Não é que eu esqueci meu gel de carboidrato. Como eu não ia correr a maratona, eu já não levei meus géis de Aham. propósito. Eu falei, não vou levar, porque se eu levar, eu não levei meu tênis de placa e Uhum. eu não levei meu gel de carboidrato. Por quê? Eu falei, eu não vou correr a maratona, não vou levar meu tênis que eu corro a maratona, não vou Não levar precisa. gel. No Uhum. final, corri com meu tênis de treino e comprei gel no Sim, dia lá. Cara, comprei os géis da Morten, que são muito bons. sim, Paguei 20 euros pelos 6 géis. Então, assim, um preço ótimo. que é relativamente bom, porque aqui no Brasil é uma Uhum. fortuna, né? Não que Sim. seja barato, né? 20 euros é dinheiro, é mais de 100 reais. É 120 reais, mais ou menos, né? Mas pagaria o Mas, dobro aqui, mas eu uns compro 35 mais, muito reais. mais que o dobro. É muito caro esse gel aqui. É um preço Aham. absurdo no Brasil. Uhum. Comprei e deu tudo certo, zero de estresse, não peguei fila, comprei, tinha tudo que eu queria. Até tênis, se tivesse lá, se eu quisesse, teria tênis lá para eu comprar, né? Inclusive Tá, tênis de placa. Mas obviamente eu legal. corri com o meu Nova Blast e deu tudo certo. Pronto, maravilha. E sobre o kit, André, o que que você achou do kit da prova? Cara, é um kit relativamente simples. Aliás, como tem sido praticamente todas as provas que a gente está avaliando, os kits têm sido simples. A única Uhum. coisa que eu achei legal aqui, eu não uso, né? Mas veio um boné, veio uma camiseta da prova, que infelizmente eu não tô com ela aqui, mas é uma camiseta bem bonita, a camiseta da prova, também do patrocinador, então tecido bom, de qualidade, Uhum. camiseta bonitona mesmo. Uhum. E quando você cruza a linha de chegada, você ganha a camiseta, que era a camiseta finisher, né? Ah, tá. Que aí é uma camiseta também de manga comprida, bem bonita também. Então, Uhum. assim, é o básico, mas eu achei legal, achei um kit interessante, sacolinha bonita também que dá para usar. Então, Uhum. cara, eu vou dar nota 4. Não que eu acho que tá faltando alguma coisa, mas não tinha nada de especial. Mas também não tava Tá, ruim. Então, 4 sim. estrelas. Foi um básico bem feito, né? Básico Duas bem feito. camisetas, um Muito bem boné. feito, é. Beleza. Não nada surpreendente, mas ok. Exato. Maravilha. E a medalha, André? Você mostrou a medalha Cara, aí dos ossos? eu vou ser sincero que eu vou ser um pouco chato aqui pra falar da medalha, meu. Aham. Aqui eu acho que eles tentaram fazer uma coisa diferentona e, na minha opinião, não deu certo. Né? Olha, Tá. a medalha é essa aqui, ó. Então era a 20ª edição. Eles quiseram fazer tipo um É o... escafandro. Olha só aqui. Ah, Tá vendo, ó? entendi. É Só o que, Rio cara, Douro, tem uma ponte aí, as duas exatamente. A margens. qualidade do desenho, cara, deixa muito a desejar. E eu não gostei desse escafandro aqui, cara. Pode me Tá. chamar de chato, eu sou mesmo. É. Mas assim, eu achei uma medalhinha bem feinha, cara. Uhum. Tipo assim, É, é de metal, tal, mas assim, eu acho que eles podiam ter se dedicado um pouquinho mais ou não ter inventado moda, sabe assim? sim. O desenho até a ideia foi boa, mas Né, talvez um desenho olhando mais de bem longe, feito. talvez não pareça tão ruim, mas cara, o desenho é meio apagado, parece que foi feito numa impressora meio ruim, sabe assim? Aham, aham. Eu acho que eles podiam ter feito de metal, sabe? Com uma coisa em relevo de metal e eles teriam acertado, assim. Eu acho que faltou um pouquinho de Hum. senso estético aqui. Sim, sim. Na Ah, minha. e até durabilidade, né? Esse lance da portinha aí, na dobradiça, eu não sei se isso aí vai durar muito Não, tempo. cara, já tá caindo aqui Olha lá. a prisilinha, já tá meio que caindo. Eu acho que eles não precisavam ter inventado moda. Mas também Uhum. não é horrível. É uma medalha de Sim. maratona, então eu vou dar 4 estrelas também. Não vou ser Beleza, muito chato, não. Mas a medalha deixa um pouquinho a desejar. beleza, boa. E, André, vamos lá, você mencionou mais ou menos 4.500 participantes na maratona. O que que você achou da largada? Você também já deu a entender que, assim,
Não foi uma prova mais bem organizada do mundo, foi Não. ok, mas alguns pontos poderiam ser melhorados. Então, conta pra gente sobre a largada. Tinha pelotão por pace, baias de largada, como que foi isso? Tinha pelotão por baias de largada. Uhum. Inclusive, a minha meta para essa maratona inicialmente era correr abaixo de 3 horas e 10. Essa era a Uhum. minha meta quando eu me inscrevi. E no final eu larguei e corri metade da prova no pelotão sub 4, né? Depois eu até Tá. acelerei um pouco no final e terminei em 3 horas e 49. Então, assim, Uhum. eu ia correr muito mais lento do que eu tinha me proposto, só que eu estava no pelotão A. Eu tinha a Tá. elite e o pelotão A. E o pessoal encrencou comigo, não queria deixar. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vou correr mais devagar. Eu Aham. quero largar lá atrás porque eu não quero tumultuar o pessoal aqui da frente. Não, você tem que entrar no seu, não sei o que. Eu falei, mas eu não vou correr nesse pace. O cara não queria deixar eu entrar. Aí, uma hora que ele Uhum. virou pro lado, eu entrei porque eu não queria tumultuar e eu queria largar com o meu cunhado. Então, eu entrei no B, Tá. tá? Então, assim, não só tinha, como o pessoal estava sendo criterioso ali para deixar entrar e não queriam que entrasse no pelotão mais lento do que eu estava inscrito. Então, você vê que eles estavam Uhum. realmente fiscalizando. Então, nesse ponto positivo. Positivo. A largada, cara, o que que aconteceu? A largada era mais ou menos, era tudo no mesmo lugar. O 10, o 6 e a maratona. Então Uhum. ficou confuso. Eu não sabia onde era, eu perguntava, ninguém sabia orientar. Então eu achei Tá. desorganizado ali a organização do tipo, olha, eu vou correr a maratona, onde que eu tenho que ir? Não sabiam falar. Tinha um monte de gente escrito staff e o cara não sabia me falar para onde que eu tinha que ir. Tá. Então, O cara tava lá, mas sem muito. tava lá Sem de saber o que alegre, que precisava não fazer. sabia, ele não tava, não tinha recebido uma orientação, não tinha recebido um treinamento. Então, cara, não dá para dar 5 estrelas. Então eu vou dar nota 4. Tá? Tá. E me diz uma coisa, a largada das três distâncias foi no mesmo horário? Ah, cara, você me pegou. Não, foi no mesmo horário, foi no Tá. mesmo horário. Só que É. a maratona na frente. Então acaba que não, Ah, não entendi. misturou em nenhum momento, entendeu? E o percurso era Entendi. diferente. Entendi. Mas Perfeito. era no mesmo Maravilha. horário. Entendi. Então, nota 4, certo? Certo. Maravilha. E André, sobre ponto de hidratação, banheiros, antes, durante, após É, a prova. cara, hidratação impecável, não tenho o que dizer, muito bom mesmo. Baias de hidratação, pontos de hidratação grandes, muitas mesas. Uhum. Então, o que a gente sempre fala, tumultuava? Tumultuava, porque as pessoas têm aquele hábito que a gente até já fez o puxão de orelha aqui, de pegar o Vai no copo primeiro. e parar para tomar água. Sim. Então, tumultuava, mas assim, o ponto de hidratação era muito grande. Tinha água em garrafinha, não era copinho, então era garrafinha, que é melhor, né? Tá. Bem melhor. Tinha isotônico e também tinha alimentos sólidos em alguns momentos. Então tinha Tá. laranja, eu achei um Uhum. pouco diferente, mas tinha laranja cortada, então você pegava assim. O pessoal, eu não sei se isso é tradicional lá, o pessoal pega a laranja e chupa assim e joga fora. Uhum. Eu não testei, porque eu não. E tinha banana Sim. também. E Tá. isotônico. Tá? Então, assim, e hidratação a cada 5 quilômetros, pelo menos você tinha pontos de hidratação. Uhum. Banheiros, problemático. Bem problemático. Tanto, cara, na largada, eu cheguei e, como sempre, eu queria fazer xixi. É, e aí, cara, tinha um banheiro que não era banheiro químico, era um banheiro de metal que ele se autolimpa. Então, Tá. a pessoa entra, usa o banheiro. No que ela sai, você aperta um botão limpar, o banheiro se Uhum. lava por dentro e aí ele Tá. libera para usar. Só que esse processo dele se lavar por dentro demora tipo 1 minuto o banheiro se lavando. Caramba, tá. Então, cara, 2 cabines formou uma fila quilométrica. E eu perguntava para as pessoas: tem outros banheiros? E ninguém sabia me dizer, ninguém sabia dizer. Até que eu vi um pessoal voltando de um lugar um pouco mais distante. Eu falei: tem banheiro lá? Não, tem banheiro. Aí eu fui, cara, tive que andar um montão. E lá no fundo da prova tinha, tipo, uns 6 banheiros químicos, assim. Uhum. E tinha Uhum. fila também, mas muito mais rápido do que essas 2 cabines. Então, pô, Hum. por mais que não seja uma prova gigantesca, primeiro, Ah, tem que sinalizar. Pô, banheiros, pra lá, né? Todo mundo andando de forma errática, procurando. Eu andei um montão lá. Se eu tivesse noiado com performance, eu ia ficar puto, entendeu? Eu não fiquei porque eu não estava lógico. preocupado com isso. Uhum. E então, na largada, poucos banheiros e mal sinalizado. E na prova, eu não encontrei o banheiro. E aí, o que aconteceu?
xixi no mato, né? Que eu não Tá, queria fazer, mas eu não consigo. As 2 maratonas que eu corri, no quilômetro 10 eu precisei parar para fazer xixi. tá. E aí, uma hora eu fiquei procurando o banheiro, não achei. Aí uma hora eu vi que tinha uma ponte e um lugar assim, meio que um matinho. Inclusive, várias pessoas estavam fazendo xixi ali. Eu falei, vai ser aqui mesmo. Aí eu fui e fiz no mato. Não acho Sim. que é o melhor, me senti mal educado, mas eu precisava Ah, fazer mas. xixi, gente. E aí depois eu fiquei a prova inteira pensando, e eu até pensei durante a prova, vou falar isso no podcast. Eu fiquei Aham. procurando a prova inteira banheiro, eu não encontrei, cara. Se tem, de novo, eu acredito que deva ter, porque estava escrito, né, no site, na organização, que tinha pontos de banheiro. Mas não estava Uhum. sinalizado, eu não encontrei os banheiros. Então, assim, eu daria 3 estrelas, tá? Tá. Porque eu acho que, pô, o meu cunhado, pô, primeira maratona da vida, tal, a hora que a gente chegou, não tinha banheiro, tal, puta estresse, ele ficou preocupado, você já tá tenso, né? Você vai Lógico. correr a sua primeira maratona. E aí eu falei, cara, deixa eu ver se é pra lá, tal, fica aí, eu fui descobrir e tal, e depois a gente achou e conseguiu ir. Mas assim, não custa nada, né? Sinalizar e botar banheiro químico, uma quantidade É. razoável. É uma Tem coisa que tão ser tudo muito simples. bem sinalizado, né, André? Para acabar com o estresse, Aham. nervosismo, a pessoa já está nervosa com a prova. Durante a prova, a sinalização tem que ser uma coisa quase que piscante assim na sua É, cara. Você está exatamente. preocupado com outras coisas, tá? Às vezes você está olhando para frente, Preocupado, né? Não tenso. é sua obrigação ficar ali procurando a prova, tem que meio que te chamar atenção para aquele ponto. Então, realmente, acho que nota 3 foi justo, né? É, Visto que a hidratação foi muito boa, então foi exatamente. equilibrado aí. Beleza. E André, vamos lá. Cidade do Porto, Não, uma deixa eu cidade só, bela, Murilo, uma cidade. Fala, só desculpa. um ponto. A gente tinha um critério que eu acho que não está na pauta aí, que é atrações durante a prova. Ah, E sim. essa eu quero dar essa nota porque eu achei super legal, um ponto super Uhum. positivo da prova, a preocupação que eles tiveram de a cada 5, até menos, tinha alguma coisinha assim. Então, no começo, música, então, música, já largava com música, tocando AC/DC na largada, aquele clima Aham. legal, já, mesmo antes, já começou a prova animada. Aí teve um cara, tinha uma hora que era tipo uma rotatória no meio, um cara numa plataforma tocando um saxofone meio com música eletrônica no fundo. Várias Tá. bandas, DJs durante a prova. Então, assim, cara, isso parece besteira. Eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo, pô, podia ter alguma coisa. E essa tinha. Então, eu quero dar aqui, registrar o que eu notei isso e que muda o clima da prova. É muito legal. Você tá lá, de repente você tá correndo. E você Uhum. começa a ouvir a música, fala, pô, tá chegando a música. Não pode Uhum. parecer que é uma coisa pontual, mas dá uma dinâmica pra prova, assim, sabe? E o Sim. engraçado é que, cara, do começo ao fim, música brasileira. Impressionante. Que legal, eles gostam. Tocou a Anitta, tocou Ivete Sangalo, tocou o sertanejo, que pessoalmente eu não sou muito fã, mas assim, tudo, assim, parecia que a gente estava fazendo uma prova no Brasil, assim. Tipo, todos os tipos, gêneros musicais, assim, brasileiros tocando ao longo da prova inteira. Então, assim, eu achei muito legal, eu achei que esse ponto merece 5 estrelas. Então, atrações durante a prova, eu achei bem, bem diferenciado. Legal. Eu vou dar essa nota como um subtópico também de organização, pode Isso ser? mesmo, isso mesmo. Maravilha. Perfeito. Show de bola. Legal você ter mencionado isso. Realmente, a gente sempre critica, né? A gente tem Tem que que falar elogiar quando também. tem que elogiar também. Exatamente. E André, vamos lá. Cidade do Porto, uma cidade bela para quem está turistando, é, histórica também. E aí, Uhum. durante a prova, deu para ter esse gostinho também? Como Cara, foi a beleza dessa prova? maravilhoso, cara. Maravilhoso. Uhum, A largada, eles mudaram, é importante dizer isso. O percurso foi uhum, mudado para a edição de 2024. Então, para quem não conhece Porto, gente, assim, tem Porto e tem Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia é onde tem ali a região das vinícolas, na verdade, das empresas de vinho do Porto, né? Que não é bem uhum, plantado ali, é plantado ao longo do Douro, mas é envelhecido e feito o vinho do Porto ali em Vila Nova de Gaia. Antigamente, a prova passava para Vila Nova de Gaia, uhum. mas por conta da ponte, por ser um lugar muito acidentado, era uma coisa que trazia uma altimetria pior e tudo mais. Então eles tiraram isso e a largada foi jogada, começa mais distante, começa na cidade, se não me engano, é Matozinhos, vou ficar devendo o nome da cidade, mas é uma cidade de praia, do lado de Porto. Cara, Olha. lindo, 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 lindo. Você, assim,
a largada é olhando para o mar, assim, praia, lindo, e eu dei muita sorte que nessa prova que eu não estava preocupado com performance, fez um dia de sol esplendoroso. Então tava assim, cara, beleza do começo ao fim, o Que sol legal. amanhecendo, refletindo no mar, todos os lugares bonitos. Quando você chega de verdade na cidade do Porto, aquela parte mais antiga, então as construções, cara, lindo, e depois a prova volta e termina justamente onde você largou. Né? Que isso eu vou falar depois que é um ponto negativo, mas em termos de beleza, cara, nota 5, e se eu pudesse dar mais, eu daria mais. Eu tenho, Legal. eu tenho uma queda, assim, por cidades portuárias e por cidades costeiras, assim. Tanto que, para Uhum. mim, eu sempre falo assim, a cidade mais bonita no mundo, na minha opinião, é Rio de Janeiro, seguido de perto por Veneza. Então, assim, das que eu conheço, né? Aham. Então, assim, isso talvez explique o porquê que eu acho tão bonito, mas cara, Porto Uhum. é muito legal, vale muito a pena conhecer. E a maratona, eu corri os 42 quilômetros falando, gente, que lugar bonito, que lugar bonito, que lugar bonito. Então, nota 5. Bacana. E só uma curiosidade, o curso ele se restringe à parte mais central ali do Porto, histórica não, né? Ali é muito pequena, ela vai para outras áreas Cara, na residenciais, talvez verdade, o mais. percurso, ele é o tempo inteiro margeando o Douro. Ah, tá bom. Então, assim, o único, assim, então você meio que não entra na cidade. Você margeia a cidade e você vai seguindo o rio, entendeu? Então Uhum. você não tem Perfeito. um momento que você entra um pouco na cidade, mas logo você sai. Então é meio que correndo meio que numa orla, assim, a prova inteira. Entendi. Agora já até tô puxando o gancho para o próximo tópico, Isso. né? Então a gente terminou beleza, agora a gente está entrando no quarto ponto, que é performance, e o primeiro subtópico é percurso. Então o percurso é relativamente plano ali, na sua grande Cara, maioria. eu vou falar assim, ele é plano, tá? E é por Tá. isso que eu a gente trocou, gente. Antes a gente falava do percurso, falava de altimetria, né? No tópico performance, a gente tinha altimetria e clima. Só que eu acho que é Uhum. muito mais do que altimetria, porque o percurso em si que é importante. A prova de Porto, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A prova do Porto é assim, ela é plana, mas não é um percurso bom para performance. Uhum. Aliás, nem um pouco. Por quê? É, cara, rotatórias, muita rotatória, paralelepípedo, paralelepípedo, pelo menos dos 42, eu diria que uns 10 para mais quilômetros, você corre no paralelepípedo, cara. Tá. Então, assim, é cansativo, cara, porque o seu pé tá toda hora você tendo que se adaptar, e você pisa numa pedra errada, você sente um pouco o pé, e às vezes você quer, o que eu fiz, eu achei uma faixinha no meio, assim, que tinha Uhum. uma parte de concreto, eu ia nessa faixinha de concreto. E todo mundo meio incomodado, dava para perceber que tava todo mundo meio incomodado. E Uhum. assim, não tem grandes subidas, mas é o tempo inteiro pequenas descidas, pequenas subidas, pequenas descidas, pequenas subidas. E rotatórias. Outro ponto que eu acho que é ruim para performance, cara, é assim: você sai lá dessa outra cidade que é litorânea, né, que é meio que de praia, você vai, corre, 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 chega no porto, aí você dá meia volta e volta exatamente pelo mesmo percurso. Então você corre duas vezes a mesma coisa. Então você corre 21 quilômetros no lugar e depois 21 indo e 21 quilômetros voltando. Isso Tá. traz para a prova um quê meio mental, assim, de talvez um certo, não é tédio a palavra, fica um pouco desafiador É um mentalmente. desconforto, é. É, Uhum. é diferente de uma prova que você começa no ponto A e termina no ponto B. Você chegar no mesmo lugar mentalmente, para quem está querendo performance, eu acho um pouco mais desafiador. Uhum. Além disso, cara, aí já mudando, então, para esse ponto, eu vou dar. Puta, eu tenho que ser criterioso aqui, cara. Eu não queria, porque eu queria que a nota da prova ficasse alta, porque eu adorei a prova. Mas eu vou dar três Aham. estrelas, porque especificamente em performance, não é uma prova para performance. Uhum. É, esse Eu foi um até. outro, esse foi um outro ponto, assim. Uhum. Talvez eu não tenha escolhido bem a minha prova lá atrás, quando eu pensei. Como eu queria fazer meu RP. Claro. Talvez eu tivesse quebrado a cara, entendeu? Porque é uma prova difícil, não é uma prova fácil, tá? Sim. Eu até estou pensando aqui, né, André? Você falou do paralelepípedo. Numa situação de chuva, se chovesse numa prova Cara, dessa, se torna uma prova perigosa até, porque o perigosa, paralelepípedo perigosa. vira um sabãozinho ali. Sabão, total. É complicado. Então, assim, E pra. atleta de corrida de rua vai com tênis que não é um.
tênis de montanha, com Exato. ranhuras. Fico imaginando um cara com placa de carbono lá, É, correndo, o paralelepípedo molhado, ia dar ruim. não, com certeza, cara. Não foi não é um percurso amigável para performance, tá? Uhum. Não é assim. Então, se você, que a gente até falou, né, no episódio com o Maurício, né, essa coisa do, correu tal prova, é plana, é coisa que todo mundo pergunta. Não é Uhum. plana, tem muita rotatória, tem subida, tem descida, tem paralelepípedo. Então, assim, se você está em busca de performance, talvez não seja essa a prova para você escolher. Uhum. Perfeito, legal. E vamos lá, falei da chuva. Conta aí um pouquinho Cara, sobre o clima. o clima também, assim, pensando em performance, cara, eu não sei se eu dei sorte ou dei azar. Vocês vão entender o que eu Uhum. quero dizer, porque assim, pra mim, cara, o clima foi maravilhoso, porque tava um sol e o dia tava lindo, lindo. Então, assim, pra eu não, que eu não queria performance, então pra mim tava um dia lindo, maravilhoso, perfeito, né? E no ano anterior, em 2023, cara, pegou uma frente fria, a prova aconteceu com tipo 6 graus, chuva e vento. Então imagina Caramba. só. Eu peguei a prova na largada já tava tipo 22 e terminou tava 30 graus. Só Nossa. que céu azul, céu azul. Então assim, só aí já dá para ver que não é uma prova assim tão amigável porque tem muita variabilidade, por ser costeiro, cara, a cidade não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhuma barreira natural. Então entra uma frente fria, ela vem e acabou. Entendeu? Vem uma onda de calor, ela entra e acabou. Não tem nenhuma serra, não tem nada que proteja a região, entendeu? Então tem uma certa volatilidade climática, vamos dizer assim. Tá. E assim, cara, vento. Quando o que foi muito, foi até engraçado isso. Eu tava indo e eu tava com vento contra. E eu sabia que Uhum. eu ia, né, até eu tava indo, como eu falei, você vai e volta pelo mesmo percurso. Enquanto eu tava indo, eu falei: que legal. Tá um pouco ruim agora esse vento contra, mas daqui a pouco eu vou estar com vento a favor. Virou. Adivinha o que aconteceu? A hora que eu O virei, o vento. vento mudou. Né? Então, assim, para quem é surfista, para quem mora em praia, sabe que o vento muda durante o dia. Então, assim, na ida eu fui com vento contra e na Uhum. volta eu fui com vento contra também. Uhum. Então, É assim, complicado. eu acho assim que é uma prova que, de novo, tem uma volatilidade climática. Imagina, eu tava super preocupado com o frio, porque o ano passado tinha sido super frio. Cara, no final eu passei muito mais calor, entendeu? Então, assim, é um pouco Uhum. imprevisível. Então, pensando em performance, cara, o clima, eu vou dar nota 3 também, né? Vou abaixar o número geral aí da prova, mas eu preciso ser fiel. Não adianta também a gente ficar só dando nota alta. Para Uhum. esse ponto, realmente, performance não é um ponto alto da prova. Pelo visto, então, quem vai fazer a Maratona do Porto vai esperar uma prova bacana, bonita, mas assim, não espere bater o seu RP lá, talvez não seja a É, melhor prova para dá para isso, e fazer, vá mas é mais preparado difícil. talvez seja mais difícil, né? Ou talvez você não bata aquele RP ali caprichado, né? No seu máximo mesmo, talvez alguns problemas ali, algumas questões te atrapalhem um pouquinho em baixar ainda mais o seu tempo. E às vezes tem que estar preparado para qualquer tempo possível, qualquer clima possível, né? Exato, Então pode exato. estar frio, pode estar calor, pode chover, pode não chover. Como você falou, uma cidade costeira, né? Então isso traz alguns problemas nesse quesito. E André, último tópico, quinto tópico, nos conta sobre torcida, público. Foi uma Uhum. prova ali que você correu solitário muito tempo ou não? Você tinha torcedores ao redor? Boa. Deixa eu só complementar uma coisa, Murilo, em Ah, relação à performance. Cara, uma coisa que me impressionou, pra você ver como não é uma prova amigável, a quantidade de pessoas que eu vi passando mal uhum, foi impressionante, cara. Impressionante. Então, assim, eu corri a primeira. Então, qual que foi a minha estratégia? Só pra gente falar um pouquinho dessa parte de performance que eu acho que vale a pena. E aí a gente pode fazer um link também para quem tá querendo uhum, correr sua primeira maratona, né? É, eu falei, cara, esquece, eu vou largar no pelotão sub 4, tinha pacer, então nunca tinha corrido uma prova com pacer, foi muito legal. Eu fui até a uhum, meia maratona com o pessoal do sub 4 e eu achei muito interessante essa experiência, cara, porque eu falei, cara, eu vou correr aqui. Eram 3 pacers, com a tá. plaquinha das 4 horas, e aí eu comecei a correr ali colado neles, colado assim. E, cara, é muito louco, né? Você vê. Os 3 pacers, no começo, os 3 conversando, você vê que eles estavam claramente ali em Z2. Então, para Aham, quem não acompanha, não viu ainda o nosso episódio sobre zonas de treinamento, se eu não me engano é o 12º, eles estavam ali correndo leve.
né? Então, e eu tava ali mais ou menos na mesma coisa, e ouvindo o pessoal conversando e tal. Aí o que acontecia? Daqui a pouco chegava uma pessoa, colava no pelotão sub-4. Uhum. Como eu não tava ouvindo música, eu tava olhando, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, puta, a respiração desse cara aqui não tá muito legal. Aí dava, tipo assim, 5 quilômetros, o cara descolava e ia pra trás. Aí daqui a Uhum. pouco chegava um outro cara animado, colava ali, e você, cara, você olha pra pessoa, você fala, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele não vai Aham. aguentar correr uma maratona. Se a gente tá no quilômetro 5, ele tá... Não tá. Ele não vai Não conseguir. vai aguentar. E aí, Uhum. cara, o que aconteceu? Depois, lá pelo quilômetro quinto, um dos pacers começou a ficar ofegante. Eu falei, meu, posso estar errado, mas eu acho que esse cara aqui não vai conseguir completar Sustentar. essa prova. E os Uhum. outros dois estavam sossegados, sossegados. E muita gente, assim, meu, legal, cara. Tinha gente, pelotão sub 4 é o mais legal, descobri isso. Tinha gente mais velha, tinha mulheres, assim, que nitidamente tinham mais de 60 anos, todo mundo num clima super gostoso, conversando, brincando, conversando com a Uhum. gente na rua. É, mas eu percebendo que muita gente estava correndo rápido demais. Aí depois do Uhum. quilômetro da meia maratona eu passei exatamente, eu passei 1 hora, 59 e 50 segundos. Então eles estavam fazendo um bom Uhum. trabalho de pacer. E aí eu descolei. Falei, eu tô bem, eu tava sem dor. Falei, agora eu vou embora, não vou socar o pau, mas vou correr num ritmo que eu tava começando a ficar um pouco entediado, para ser bem sincero, de correr naquele Aham. ritmo. E aí eu acelerei um pouquinho, nada demais, acelerei um pouquinho. Terminei a prova em 3 horas e 49. Então fiz ali um split negativo. E aí Uhum. quando eu cheguei e tal, peguei a cerveja que eles davam lá e fiquei esperando meu cunhado chegar. E aí eu vi o pelotão das 4 horas chegando. E Aham. o pacer que eu achei que não ia chegar não cruzou a linha de chegada. Então esse cara, Pode crer. então Quebrou. assim, e aí, cara, qual que é a reflexão, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque é impressionante como a grande maioria dos corredores vão para uma maratona sem ter ideia do que é um ritmo que ele é capaz de completar. Cara, eu passei Uhum. por cenas até feias, assim, gente jogada na sarjeta, colocado de lado, vomitando em si mesmo, pessoa Aham. desidratada, pessoas cambaleando. E no final, cara, que eu tava super bem, eu cruzei a linha de chegada muito tranquilo. O meu desafio era desviar das pessoas andando, todo mundo meio cambaleando por causa do calor. Então, assim, o outro ponto é, você pode até ter uma estratégia, mas você chegou na prova lá, você está com uma condição climática adversa, está mais calor do que o normal, tem que saber adaptar, cara. Tem que saber adaptar, tem Uhum. que saber mudar a sua estratégia, senão você vai quebrar a cara. Então, assim, foi muito ilustrativo para mim isso, e eu gostaria, assim, que nossos ouvintes, né, se eu puder dar um conselho aqui, é saber equalizar, não adianta. Se você tinha um plano A, só que o clima tá adverso, você tem que mudar, cara. Você vai ter Com que mudar. certeza. Você vai quebrar caras. E assim, de novo, cenas feias, pessoas passando mal, pessoas tendo experiências desagradáveis. Né? No final das Uhum. contas, é uma grande diversão. Né? Se o cara tá Com passando certeza. mal, qual que é o sentido disso? Entendeu? Uhum. Eu acho assim, né, André? Eu acho que. Desculpa te interromper, mas Não, pelo amor de assim, Deus, tô falando a horas. imagina. É, eu acho assim, numa maratona, a porcentagem de pessoas que faz isso é um pouco menor, mas o fato de ser uma prova, talvez com uma inscrição um pouco mais fácil, né, de ser feita, diferente de uma major, por exemplo, você passa por sorteio, ou você vai para Uhum. uma agência de turismo, alguma coisa do tipo, talvez abra margem para que algumas pessoas ali que não treinaram muito bem, que não são muito comprometidas, que fizeram ali uma promessa, Uhum. alguma coisa do tipo, participem da prova. Aí elas chegam lá também e encontram uma condição climática um pouco adversa, um percurso também não tão favorável. Isso faz com que mais gente talvez ali passe mal na prova. É bem provável, talvez, que nas distâncias, talvez de 6, 10 quilômetros também, tivesse pessoas ali Sim, que sim. tiveram que caminhar ou que passaram mal. A gente já entrevistou pessoas aqui, né, médicos que trabalharam em provas, e muitas vezes eles falam que o número de pessoas que passam mal em distâncias menores, né, tipo até meia maratona, 10 quilômetros, é maior que o número de pessoas que passam mal numa maratona, né? Cara, Então, e assim, uma coisa que, assim, como eu já falei algumas vezes, foi uma segunda maratona e eu corri essa num ritmo muito inferior à outra minha outra maratona. Mas assim, cara, tem que respeitar a maratona. uhum, Tem que respeitar, porque, cara, se eu não tivesse sido conservador, se eu falar assim, já que eu vou correr, vou tentar me RP, cara,
eu ia quebrar a cara. E eu tava no ritmo tranquilo, mas o calor pegou pra mim também. No final Ah, eu tava bastante cansado também. Eu até fiz uma coisa que a gente não recomenda, mas eu percebi que eu transpiro muito pouco, eu tenho essa característica. Mas como eu tava muito quente, eu percebi que eu tava tomando água e a sede não tava matando, sabe assim? Então eu sim, comecei a tomar isotônico, coisa que eu não faço, mas eu tomei a decisão na hora. Eu falei, cara, eu tô tomando água e eu tô me sentindo desidratado. Então eu tomei a decisão de arriscar, entre aspas, e comecei a tomar sempre água e isotônico, água e isotônico. No final das contas, eu acho que foi uma decisão correta ali, que eu tive que tomar na hora, mas basicamente eu me adaptei a uma condição climática adversa. uhum, Então, assim, tem que respeitar, cara. Não existe isso de. Por mais que você tenha feito uma loucurinha aqui, de, pô, fiquei 6 semanas sem correr e fui, tem que respeitar. Tem que respeitar, porque maratona é pra ser um divertimento. E como eu já falei, eu vi tanta gente passando mal, cara. Né? Eu fico é. imaginando essa pessoa depois, o dia que ela deve ter tido. Deve ter ficado Horrível. mal depois. Se bobear, teve até que ir para o hospital. Imagina só, né? Não, horrível. E fora do Evitar esse tipo de país, né? coisa. A Não vale pessoa a que às pena, vezes cara. viajou, Não vale a pena terrível. fazer isso. Tem que ser mais cauteloso. As pessoas têm que ser um pouco, têm que buscar um pouco mais de informação antes de fazer uma Uhum, coisa séria, assim, sabe? Eu acho uhum. isso. Concordo plenamente. André, nos conte aí sobre torcida público, como que foi nesse Cara, aspecto? muito legal. Não é uma prova como a gente teve o relato do Paulo em Berlim, que tem apoio do começo ao fim. Mas, assim, tinha em alguns pontos, né? Como a prova ela larga mais afastada e lá onde larga mesmo realmente não tem cidade, então não tem muito público. Conforme você vai se aproximando da cidade, você tem público e aí fica muito legal. Depois você se afasta e perde de novo o público. O que eu vi, assim, o grosso da torcida eram pessoas ou locais apoiando pessoas que elas conheciam. Então, assim, Uhum, eu tava correndo algumas pessoas que nitidamente encontraram familiares pelo nível de. As pessoas estavam com cartazes, com o nome deles e tal. Então, assim, tem público, acho que mais do que provas brasileiras, mas não tá. tem aquilo que às vezes que algumas pessoas já contaram aqui, do tipo de ver pessoas aleatórias na rua. Uhum, Não. Então é um meio termo. É bem tá bom. legal, o pessoal apoia, tem público, mas não é uma coisa absurda. Então eu vou dar 4 estrelas. Beleza, Mas quatro não estrelas. compromete a experiência. Tá? É Maravilha, muito legal. maravilha. Excelente, André. Então, passamos por todos os tópicos. Eu vou fazer a minha conta aqui e Beleza. aí eu gostaria que você fizesse aí um merchan para a galera, para darem o like, o nosso Boa, apoia-se, boa. porque eu Vamos ouvi lá. dizer que tem vários ouvintes aí que estão nos escutando agora que disseram que querem ser nossos apoiadores, então faça o merchan aí enquanto eu faço a conta aí. Gente, é aquilo que a gente fala aqui sempre no final do episódio. Se você chegou aqui, né, quase 1 hora aí de gravação, é porque provavelmente você gosta desse conteúdo. Então, primeira coisa, avalie esse podcast no Spotify, se você não escuta no Spotify. Compartilhe esse conteúdo. Se você está pensando em correr uma maratona, está querendo escolher uma prova, a gente tem avaliado várias provas e vamos avaliar cada vez mais. Compartilhe com o seu amigo ou sua amiga corredora. Não deixe de nos seguir no Instagram. Lá a gente tem conteúdos exclusivos com os nossos Reels, que são verdadeiras pílulas de conhecimento sobre corrida. Então a gente sempre faz aí um esforço de edição para conseguir dar uma bomba ali de 1 minuto de conhecimento, porque é difícil você sintetizar tanta informação em tão pouco tempo. Então a gente gasta um tempão fazendo isso, e a gente faz com muito carinho e a gente com prazer, porque a gente gosta disso. Então acompanhe a gente no Instagram, vale Uhum. muito a pena. Se inscreva no nosso canal no YouTube, e como o Murilo falou, se você realmente gosta desse projeto, quer ver esse projeto crescer, quer nos ajudar a investir cada vez mais, não deixe de visitar a nossa página lá do Apoia-se e ver lá um plano que caiba no seu orçamento. Se não for fazer falta para vocês, vai nos ajudar demais, beleza? É É isso isso. aí, maravilha. E modesta à parte, né, André? Nossos reels estão ficando cada vez melhores, a gente está ficando Ah, com profissional certeza, nisso aí. com certeza. Mas vamos lá. Bom, André, pelo que você relatou aí, foi uma prova muito bacana de ter participado, foi uma superação pessoal, né? Depois de um período ali de preparação conturbado, que não foi ali como você visualizava, mas eu acho que serviu como aprendizado, como atleta amador, aprendizado pessoal também. Uma prova que certamente você recomenda para as pessoas fazerem, Total. mas que elas corram essa prova com as expectativas alinhadas, né? O que elas Exatamente. vão encontrar, o que elas vão enfrentar ali de dificuldades climáticas, percurso, mas é uma prova que entrega muito de beleza, entrega uma organização
honesta, bem feita, talvez não ali a melhor do mundo, mas entrega uma boa organização, um kit interessante, uma feira decente também, né? Não aquelas feiras que não tem nada, como muitas vezes a gente encontra por aí. Então, eu fiz as contas aqui, André. Só recapitulando, tópico 1, custo-benefício, nota 5. Organização, com todos os seus subtópicos, a média deu 4,17. Tópico 3, beleza, 5. Tópico 4, performance, com percurso e clima aqui envolvidos, nota 3 de média. E o último tópico, torcida / público, nota 4. Então, a média, tá, geral, então a nota da Maratona do Porto, dada por você, nota 4,23. Podia ser assim? Não me lembro. 4. Pode, né? Pode. Pode ser quebrado. Cara, eu 4,23. Cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é uma prova muito legal mesmo. Se a gente tirasse a performance, que eu acho que foi o que aconteceu, por isso que eu gostei tanto da prova, talvez a nota não reflita o quanto eu gostei da prova, porque eu não estava preocupado com performance, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que é isso. É a única ressalva mesmo, assim. Custo-benefício ótimo, prova bonita, divertida, puta experiência. Meu, todo mundo num clima bom na cidade, tudo, assim, tudo de bom, cara. É só a performance mesmo e um ou outro ponto de organização, que eu acho que é uma questão de tempo até eles irem acertando. Não é uma prova tão antiga, ela tem 20 anos. Então, assim, 20 anos é bastante coisa, mas não é como as outras maratonas que tem 50 anos, 60 anos, até mais, né? Então, tem um pouquinho ainda evoluído na organização, mas eu super recomendo essa prova, de verdade. Maravilha, André. Obrigado aí pela sua avaliação, então. Show de bola. Valeu, Murilo. Obrigado mais uma vez. Alguma consideração final? Nenhuma, acho que é isso. Fica a dica aí, Maratona do Porto, para quem quiser aproveitar. Como eu falei, nunca corri lá em Portugal, mas visitei o país, achei incrível também. Não, o país uma é fora de série. culinária maravilhosa, custo, claro, Europa, nossa moeda é fraca, mas perto de outros países europeus vale a pena. Então, acredito que correr lá tenha sido uma experiência muito bacana. Então, fica a dica e eu com certeza vou querer fazer um dia essa prova também. Boa. Com certeza. É isso aí, Murilo. E assim, mais do que a Maratona do Porto especificamente, eu acho que correr, se você tem vontade de correr uma maratona, duas coisas. Primeiro, vai valer a pena. Acho que esse é um ponto muito importante. Acho que, pô, é uma experiência muito legal. Eu sou muito feliz, assim. Acho que coroou meu ano aí por eu ter conseguido completar essa maratona. Mas com certeza não vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Vai ter percalços, vai ter dificuldades, vai ter momentos que você vai querer desistir. Isso é muito importante, né? A gente não quer... Bom, nem sei se a gente quer ser um influencer, mas a gente não quer ser um influencer nesse sentido de falar assim, a corrida é linda, a corrida é perfeita, a corrida... A gente quer trazer a realidade e, principalmente, trazer uma coisa que seja factível e que ajude as pessoas a evoluir como corredores, certo? Então, assim, não é mar de rosas, mas vale muito a pena. Então, eu super recomendo correr uma maratona na vida para quem tiver essa disposição, essa vontade e essa possibilidade. É isso aí. Show. Beleza. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.